Alô, meus queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena mensagem. E nós sabemos que no livro de Bereshit, o livro de Gênesis, retrata a história de vários personagens como Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Mas hoje eu gostaria de focar um pouquinho sobre o nosso patriarca Jacó, para os seus 12 filhos e particularmente o seu amado filho José, que em hebraico nós chamamos de Yosef. Mas devemos nos lembrar que os irmãos invejosos de José o despojaram de sua túnica de muitas cores e então o jogaram impiedosamente em um poço. Um evento providencial que eventualmente levou à libertação do povo judeu pelas mãos de um Salvador disfarçado. De fato, a história da provação de José é uma história da supervisão providencial divina, que prediz a glória de Yeshua, o nosso Messias, tanto como servo sofredor e libertador nacional de Israel. Na leitura da Torá, Jacó, ele estabeleceu-se na terra de peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Isso está escrito em Gênesis capítulo 37, versículo 1. Mas imediatamente se volta para a história de José, que tinha 17 anos. Era o filho de José mais novo. E estas foram as gerações de Jacó. José tinha 17 anos. Mas por que as gerações, a genealogia de Jacó começa com José em vez de Rúben, que no caso seria o filho primogênito de Lia? A Torá estava sugerindo que José era considerado por Jacó como o seu filho escolhido, ou seja, como o seu primogênito. Sem dúvida, Jacó e José tinham muito em comum. E isso certamente fez com que Jacó preferisse seu filho primogênito, que era filho de Raquel, a seus outros filhos. Por exemplo, ambos os homens tinham mães inférteis que tiveram dificuldades no parto. Ambas as mães tinham 2 filhos e ambos eram odiados por seus irmãos. Além disso, a Torá afirma que Jacó amava José mais do que a todos os seus outros filhos, pois ele era o filho de sua velhice e era o filho primogênito, que em hebraico nós chamamos de Beror, que era o filho de sua amada esposa Raquel. E de fato, Jacó fez para ele uma túnica ornamentada que nós chamamos de setonete passima. E essa túnica era para indicar o seu status especial na família. De qualquer forma, o Talmud observa que sempre que a palavra Vayeshev é mencionada na Torá, introduz um doloroso episódio. Imediatamente após a declaração de Jacó, se estabeleceu na terra de peregrinação de seu pai. A Torá afirma que José trouxe um relato maligno sobre seus irmãos a seu pai, e esse fato acabou levando à venda de José como escravo e a mais dor de cabeça para Israel. O sábio judeu Rashi observa que sempre que alguém chamado por Deus quer se estabelecer, ou seja, Vayeshev, quer se estabelecer e viver à vontade, Deus orquestra os eventos para mantê-lo livre da complacência. Isso certamente aconteceu no caso de Jacó, onde a rivalidade entre irmãos e o ódio infundado, chamado Sinat Hinam, ou seja, perturbaram tanto a paz da família que seus filhos acabaram sendo levados ao exílio
e a escravidão. Mas, na redenção e cura, mesmo em meio à traição e perda, notamos que José foi enviado por seu pai das profundezas de Hebrom para buscar o bem-estar de seus irmãos. Hebrom é um dos primeiros lugares onde Abraão viveu depois que entrou na terra prometida. A própria palavra vem de uma raiz que significa união ou amizade, sugerindo que da profundidade da união familiar viria a luta, mas a libertação final. As profundezas de Hebrom sugerem, portanto, que a missão de José foi, em última análise, da natureza redentora, restaurar o amor da família por meio da salvação providencial de Deus. Baruch Hashem, que o eterno nosso Deus te abençoe com essa mensagem. E assim como José, que foi o príncipe rejeitado de Israel, o nosso Mashiach Yeshua, da mesma forma, foi rejeitado por seus irmãos. Querido Deus, nós reconhecemos essa verdade, porque muitas vezes quando nós pecamos, nós estamos negando o nosso Messias. Nós estamos rejeitando o sacrifício dele por nós. Então nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor venha colocar em nosso coração uma fé verdadeira e que nós possamos aprender com a palavra do Senhor qual tipo de vida nós precisamos ter. Certo é, Pai, que nós precisamos andar conforme a tua vontade, segundo o teu querer. E assim nós te pedimos, ó Pai, que assim como foi com a geração de José, com a geração de Abraão, Isaque e Jacó, que o Senhor possa transformar as nossas gerações e que os nossos filhos, mesmo provados na fé, eles possam testemunhar do grande amor do Senhor, assim como José, que passou por tantos desafios, mas que no final ele venceu. Que nós possamos também, Pai, juntamente com todo o teu povo, com a tua igreja, vivemos uma vida reta diante do Senhor e mesmo que venha a luta e a dificuldade, que nós não venhamos a entregar a nossa força, mas vencer todas as lutas na força do Senhor, nessa certeza de que o Deus de Israel é o nosso Deus e que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. É no nome de Yeshua, Pai, que nós pedimos a tua bênção, com gratidão no nosso coração, para a glória do teu nome. Amém.